Bom dia, queridos alunos, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática da semana. Hoje nós vamos conversar sobre aumentos e descontos percentuais e aumentos e descontos sucessivos. Estaremos conversando então sobre os nossos aumentos e descontos percentuais e eu convido vocês a trabalharmos um pouquinho sobre o aumento no problema da página 49. Abram lá a apostila de vocês para acompanhar com a professora. Lá ele traz a seguinte situação: uma mercadoria custa inicialmente R$60 e ela sofre um aumento de 12%. Gente, esses R$60 inicialmente é o nosso 100%, verdade? Se ela aumentou 12%, nós vamos somar 12% ao 100% inicial. Então vejam com a professora. O produto custava 100%, aumentou 12%, ele passou a custar agora 112%. Eu quero saber qual o preço final do produto após o aumento. Vamos relembrar? Nós vamos calcular de 3 maneiras diferentes esse 112%. A primeira forma, a prof coloca para vocês uma regra de 3, que é a preferida dos meus queridos alunos. Lembrando, R$60, 100%. 112% corresponderá a X reais. Faço multiplicação cruzada, produto dos meios pelos extremos, 100 vezes x, 100x, 60 vezes 112, 6.720. O nosso 100 multiplicando passa dividindo, x vai ser igual a 6.720, dividido por 100. 2 zeros no denominador indicam 2 casas depois da vírgula. O preço do produto será, então, após o aumento, R$ 67,20. Professora, eu prefiro trabalhar com a forma decimal. Na forma decimal, nós vamos ter 112% como 112 sobre 100, passando para número com vírgula. 2 zeros no denominador indicam 2 casas depois da vírgula, 1,12. Então, nós queremos calcular 112% de R$60. 1,12. Esse D em matemática representa para a gente multiplicação vezes 60. Armando a continha, multiplicando, considerando o número de casas depois da vírgula, eu tenho então 67,2. Lembrando, nós estamos falando de dinheiro, 2 casas depois da vírgula, então R$ 67,20. A mesma resposta, verdade? Mas aí eu vou ter alguns alunos que vão dizer, professora, eu não pensei dessa forma. Eu pensei em calcular 12% de R$60 e depois fazer a adição. Poderia ser? Sim, pode. Quando a gente fala de aumentos e descontos percentuais, a adição ou a subtração do percentual pode acontecer antes da continha ou após a continha. Então, nós teríamos a seguinte continha. R$60 corresponde a 100%. É o preço inicial do produto. Eu quero saber 12% quanto vale, x. Fazendo a multiplicação cruzada, 100 vezes x, 100x, 60 vezes 12, 720. 100 multiplicando passou dividindo, 720 dividido por 100, 2 zeros no denominador indicam 2 casas depois da vírgula, eu tenho x igual a R$ 7,20. Vejam, eu calculei 12%, agora eu quero saber o preço final do produto após o aumento de 12%. Eu tenho que fazer então R$60 mais R$ 7,20, R$ 67,20. O mesmo valor calculado anteriormente. Então, eu reforço. Quando eu falo de aumentos percentuais, eu posso fazer a soma antes do meu cálculo, e aí eu calculo o percentual aumentado, 112%, ou eu posso fazer a soma no final do meu cálculo. Eu somo o valor que aumentou. Conversaremos agora um pouquinho sobre descontos. Vamos na página 50 da apostila. Façamos de conta que nós temos ainda a mesma mercadoria que custa R$60 e agora nós receberemos um desconto de 12%. Lembrem, se é um desconto, será subtraído do valor inicial. Então, meu produto inicialmente custou 100%, menos o desconto de 12%, ele vai passar a custar 88%. E é isso que nós queremos calcular, 88% de R$60, que é o que nós vamos pagar no produto. Usando a nossa famosa
regra de 3 para fazer esse cálculo. Nós vamos dizer que R$60 corresponde a 100%. Nós queremos calcular 88%. Quantos reais vale? Fazendo multiplicação cruzada, produto dos meios pelos extremos, 100 vezes x, 100x, 60 vezes 88, 5.280. O nosso 100 multiplicando passa dividindo. X vai ser igual a 5.280 sobre 100. 2 zeros no denominador indicam duas casas depois da vírgula. O preço do produto após o desconto será de R$ 52,80. Professora, não quero trabalhar com a regra de 3. Posso trabalhar com a forma decimal? Sim. Na forma decimal, o nosso 100% menos o 12% corresponde a 88%. 88 sobre 100. Na forma decimal, 0,88. Então, nós vamos fazer 88% de R$ 60, 0,88 vezes R$ 60. De novo, armando a continha, multiplicando, considerando o número de casas depois da vírgula, eu tenho 52,8. Lembrando que nós estamos falando de dinheiro, eu preciso de duas casas depois da vírgula. O mesmo R$ 52,80 que nós calculamos na regra de 3. Bom, ainda há pouco nos aumentos a gente conversava que nós poderíamos fazer a adição antes ou depois. Nos descontos da mesma maneira. Eu posso subtrair o percentual antes de calcular, ou eu posso calcular quanto vale 12% do meu inteiro e subtrair no final. Vejamos como ficaria a continha. R$ 60 corresponde a 100%, 12%, que foi o valor do desconto que eu ganhei, corresponde a x. Fazendo a multiplicação cruzada, 100 vezes x, 100x, 60 vezes 12, 720. O nosso 100 multiplicando passa dividindo, 720 dividido por 100, 2 zeros no denominador indicam duas casas depois da vírgula, eu tenho x igual a R$ 7,20, ou seja, eu ganhei um desconto de R$ 7,20, mas eu quero saber quanto eu vou pagar desse produto. Então, agora eu preciso subtrair R$ 60 menos o meu desconto de R$ 7,20 e eu vou pagar R$ 52,80 dessa mercadoria. Nos problemas anteriores, nós tínhamos o valor da mercadoria e o percentual de aumento ou desconto. Nós só tínhamos que calcular. Ou regra de 3, ou forma decimal, ou qualquer outra maneira que vocês quisessem de registrar os cálculos. Bom, mas e se agora nós tivéssemos o preço inicial, o preço final e tivéssemos que calcular o percentual? Como é que nós faríamos? É o que ele propõe lá na página 51 da nossa apostila. Um comerciante aumentou o preço de um produto de 80 para R$ 100. Qual foi o percentual de aumento? Então, registrando o que nós lemos agora mesmo, o preço inicial da mercadoria R$ 80, preço final 100. Houve um aumento de R$ 20. Como é que a gente calcularia quantos por cento vale esse aumento? Usando a regra de 3. O nosso produto, R$ 80, corresponde a 100%. A pergunta é, R$ 20, quantos por cento vale? É o valor que aumentou. Fazendo a multiplicação cruzada, 80 vezes x, 80x, 20 vezes 100, 2.000. O nosso 80 multiplicando passa, dividindo, 2.000, dividido por 80. Simplificando, corto 0 com 0, 200 dividido por 8, 25%. Outra forma de calcular o mesmo 25% seria através de fração. Lá no sexto ano, por exemplo, quando vocês começaram a falar de porcentagem, vocês não sabiam resolver por regra de 3, então nós fazíamos assim. O nosso inteiro vale R$ 80 e eu quero saber R$ 20, que é o valor do aumento, quanto vale. Eu vou então formar a fração, torná-la irredutível, corto 0 com 0, simplifico por 2 em cima e embaixo, e vou passá-la para a forma decimal. 1 dividido por 4, 25 centésimos. Como eu quero em porcentagem, eu multiplico por 100 e eu tenho o mesmo 25%. Regra de 3, forma fracionária.
Então, após os nossos cálculos, nós vamos dizer que de um preço inicial de 80, o dono da mercadoria passou para R$100, aumentou R$20, o correspondente a 25%. Verdade? Mas o dono do estabelecimento percebeu que ele não conseguiu vender o produto. Ou seja, ele vai dar novo desconto. Bom, vamos raciocinar. O produto agora custa R$100. Para ele voltar a custar R$80, que era o preço antes do aumento, o nosso comerciante vai dar um desconto de quantos por cento? 25% novamente? O que vocês acham? Antes de respondermos, vamos conversar um pouquinho. Calma, olha lá. O nosso preço inicial agora passa a ser R$100 e o preço final R$80. Houve um desconto de R$20. E é esse desconto de R$20 que eu quero descobrir quanto vale em relação ao meu 100%, que neste momento não é mais 80 e sim 100. Então, olhem a continha como vai ficar. R$100 agora corresponde ao meu 100%. R$100, 100%. O desconto, R$20, corresponderá a X%. Fazendo a multiplicação cruzada, 100 vezes X, 100X, 20 vezes 100, 2.000. O nosso 100 multiplicando passa dividindo. 2.000 dividido por 100, corta 0 com 0, X igual a 20%. Diferente do 25 que nós tínhamos anteriormente. Por quê? Voltem com a professora. No primeiro problema, quem era meu 100%? R$80. Então, em relação a R$80, o aumento de R$20 corresponde a 25%. No segundo problema, a proposta agora é um desconto de R$20 sobre o meu inteiro, que vale 100. Quantos por cento vale? Nessa situação, 20%. Para praticarmos o que acabamos de conversar, eu peço que vocês leiam e façam as atividades da apostila, da página 49 até a 55, e no caderno de atividades, da página 35 até a 37, item 14, sobre aumentos e descontos sucessivos, página 57 da nossa apostila. Vamos ao problema que ele aborda. Uma fábrica de calçados produzia um tênis cujo preço de custo era de R$55. Até chegar ao consumidor, o produto recebeu dois aumentos, 36% sobre o preço de custo referente aos impostos e 12% sobre o valor, incluindo os impostos, em relação ao lucro do lojista. Colocando os dados do nosso problema no quadro, nós temos aqui o custo inicial do produto, R$55, e ele recebe dois aumentos sucessivos. O primeiro de 36% referente aos impostos e o segundo aumento de 12% referente ao lucro do lojista. Então vejamos, se no primeiro aumento eu tenho 36% a mais, nós teremos 100% mais 36%. Ou seja, nosso produto vai passar a custar 136%. Na forma decimal, 136 sobre 100, isso é equivalente a 1,36, taxa unitária. No segundo aumento, eu tenho 12%. Então, do meu produto, que vale agora 100%, nós aumentaremos 12% e ele vai passar a custar 112%. 112 sobre 100, duas casas depois da vírgula, 1,12, 12 como taxa unitária. Faremos então o cálculo referente ao primeiro aumento. O preço inicial, R$55, corresponde a 100%. Eu quero calcular 136%, quantos reais equivalerá. Multiplicação cruzada, 100 vezes x, 100x, 55 vezes 136, 7.480. Nosso 100 multiplicando passa dividindo, 7.480 dividido por 100. Dois zeros no denominador indicam duas casas depois da vírgula. R$ 74,80 é o quanto custará após o primeiro aumento. Bom, se eu não quisesse trabalhar com regra de 3, na forma decimal, como ficaria? Nós queremos calcular 136% de R$ 55, ou seja, 1,36 na forma decimal. Esse D em matemática nós já conversamos que é vezes 55.
Armando a continha, multiplicando, considerando o número de casas decimais, o resultado é o mesmo, R$ 74,80. Vamos calcular agora o segundo aumento. Não mais sobre R$ 55,00, agora o nosso 100% é R$ 74,80, o preço após a aplicação dos impostos. Então, R$ 74,80 passa a ser o nosso 100%. Eu quero calcular 112% sobre esse valor que refere-se ao lucro do lojista. 112% corresponderá a X reais. Multiplicação cruzada, produto dos meios pelos extremos, 100 vezes X sem X. 112 vezes 74,80, armando a multiplicação considerando o número de casas decimais, eu vou ter 8.377,6. O nosso 100 multiplicando passa dividindo, vou deslocar minha vírgula duas casas, dois zeros no denominador indicam duas casas depois da vírgula, e eu tenho o preço final do produto como R$ 83,776. Vamos conversar um pouquinho sobre arredondamento? Nós temos que usar, na forma decimal, duas casas depois da vírgula, porque nós estamos falando de dinheiro. A gente só tem dois valores depois da vírgula. Arredondando, nós vamos dizer que isso é aproximadamente R$ 83,78 como preço final do produto, após os dois aumentos sucessivos. Na forma decimal, podemos calcular 112% de 74,80, 112%, 1,12, esse D multiplicação, 74,80, que é agora o nosso 100%, como a gente conversou. Armando a continha, multiplicando, considerando o número de casas depois da vírgula, eu vou ter o mesmo R$ 83,776 milésimos de real. Arredondando, nós vamos dizer que isso é aproximadamente R$ 83,78. O mesmo valor que nós calculamos na regra de 3 após os dois aumentos sucessivos, um de 36% e um de 12%. Conversaremos agora um pouquinho sobre descontos sucessivos. Ainda na página 57 da apostila de vocês, ele traz o seguinte problema. Uma loja estava vendendo os móveis para sala, cozinha e quarto por R$ 18.000. Para alavancar as vendas, o gerente resolveu fazer uma promoção relâmpago. Além da oferta anunciada no cartaz durante 1 hora, os compradores teriam ainda desconto de 7% nos pagamentos à vista. Quantos reais custarão esses móveis durante essa hora de promoção se o cliente pagar à vista? Se vocês olharem na página 57, o cartazinho diz assim: promoção R$ 18.000 à vista com 9% de desconto. Colocando no papel essa situação, nós teríamos o preço inicial de R$ 18.000, o primeiro desconto anunciado no cartaz, 9% para quem vai pagar à vista. O segundo desconto, anunciado agora na promoção relâmpago para 1 hora ou durante 1 hora, 7% para aqueles que ainda pagarem à vista. Então vamos lá. Se é um desconto, eu não vou somar, eu vou subtrair. Então 100%, que é o preço inicial do produto, menos 9%, vou pagar no primeiro desconto 91% do produto. No segundo desconto, 100%, menos 7%, pagarei 93%. Agora nós vamos calcular para ver quanto isso representa em cima dos nossos R$ 18.000. Fazendo a regrinha de 3 para esse cálculo, nós temos R$ 18.000 correspondem a 100%. Eu quero calcular 91%, que é o valor que eu vou pagar após o primeiro desconto. Isso vale X. Fazendo a multiplicação cruzada, 100 vezes X sem X, 91 vezes 18.000, teremos. O nosso 100 multiplicando passará dividindo. Corto 2 zeros com 2 zeros. 16.380 reais é o valor que nós pagaremos após o primeiro desconto. Mas, dizia ele que durante 1 hora nós temos a promoção relâmpago. 7% ainda sobre esse valor. Vejam, agora o meu 100% não é mais 18.000. O
O meu 100% passa a ser R$ 16.380. Ele vale 100%. Eu vou calcular 93%, que é o valor que nós pagaremos após o desconto. Digo então que vale X. Fazendo a multiplicação cruzada, 100 vezes X sem X, 93 vezes 16.380. O nosso 100 está multiplicando, passa dividindo. Quando eu divido por 100, a vírgula se desloca duas casas, nós teremos então R$ 15.233,40 como valor final do produto após os dois descontos sucessivos. Bom, e aí eu tenho aquele aluno que vai dizer, professora, será que a gente não teria uma maneira mais fácil de fazer esse cálculo? Claro que nós temos. A forma decimal. Lembrem com a prof, o que é 91%? 91 sobre 100, 0,91. O que é 93%? 93 sobre 100, 0,93. Então, nós poderíamos fazer esses mesmos cálculos usando uma multiplicação simples. Vejam, nós vamos multiplicar R$18.000 vezes 0,91, na forma decimal, né? E 0,93, que são os percentuais do produto que nós pagaremos. Ao multiplicarmos todos esses valores, nós encontraremos os mesmos R$ 15.233,40. Então, eu posso fazer regra de 3 e regra de 3 ou uma multiplicação de números decimais. Fica a critério de vocês escolherem a forma que vocês consideram a mais fácil. Para praticarmos sobre os nossos descontos sucessivos e aumentos sucessivos, eu peço que vocês leiam e façam as atividades da apostila da página 57 a 59. Não esqueçam, hoje a prof está à disposição para dúvidas. Podem tirar dúvidas também referentes aos exercícios da semana passada. Um beijinho.